Vamos falar um pouquinho mais a respeito de felicidade e paz de uma forma um pouco diferente hoje. A felicidade ela é uma questão interna, né? Mas é claro que quando as coisas ao nosso redor estão dando certo, estão funcionando, fica mais fácil. Isso aí não tem dúvida. Você pode ser feliz em qualquer situação, mas se as coisas estão bem com as pessoas que são importantes para você, com você mesmo, é mais fácil ficar tranquilo e ficar feliz. Então, além de você ter uma visão correta, você ainda pode, com certeza, buscar ter resultados melhores na sua vida, né? Seu desempenho. E uma coisa que afeta isso diretamente é a questão financeira, a questão do dinheiro. Eu estava conversando outro dia com um jovem, né? Um amigo meu, 24 anos, e ele falou alguma coisa sobre a vida financeira dele, os planos. E eu falei, puxa vida, eu acho que ele seria beneficiado com alguns princípios que poderiam tornar ele, dentro da proposta dele, dentro daquilo que ele disse que faria, mais eficaz nesse sentido de conseguir alcançar os resultados que ele quer. Eu vou basear em alguns autores para isso, né? Eu já li bastante a respeito de finanças, e o Robert Kiyosaki foi um dos primeiros da série Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala lá a respeito da construção da coluna de ativos. Então as pessoas muitas vezes elas veem sucesso, né? Especialmente quem quer ter liberdade financeira, como você ter a casa do sonho, o carro do sonho. Isso pode ser interessante, tá? Mas eu queria fazer uma distinção contigo, baseado no Robert Kiyosaki, que eu concordo perfeito e plenamente com ele. Existe ativo e existe passivo, tá? O que é o ativo? O ativo é o negócio que bota dinheiro no seu bolso. O que é o passivo? É o trem que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, a casa dos sonhos, se a sua condição permite com tranquilidade que você mantenha aquela casa, né, e fique tudo bem, tranquilo. Mas muitas vezes a casa do sonho é conquistada com muito sacrifício. E ela gera uma despesa grande, como o carro do sonho muitas vezes, o imposto que ele gera, a manutenção daquele carro. Então essa grande realização acaba se tornando um peso. Porque uma casa bonita, grande, ou seja lá como é o seu plano, ela tira mais dinheiro do que te dá. Da mesma maneira o carro. Quanto mais novo, quanto mais sofisticado, quanto mais caro o carro, além do custo inicial, ele ainda tira mais dinheiro do teu bolso nos impostos, tira mais dinheiro na manutenção. Então, se você quer construir liberdade financeira, alcançar essas coisas não deve ser a primeira meta. A primeira meta deve ser adquirir coisas que botam dinheiro no seu bolso. Tá? Se você tem um carro e você trabalha com ele, então ele é um ativo. Se você tem um carro e não trabalha com ele, ele é um passivo. Ele gera despesa, ele não gera receita. Ele gera conforto. Então, que carro eu posso ter que vai me dar o conforto suficiente para que eu não tenha tanta despesa que isso me impeça de construir minha liberdade financeira? Esse é um pensamento bem interessante, né? A gente muitas vezes tem aquela ideia imediatista. Não sei se você conhece a experiência do Marshmallow. Fizeram, umas décadas atrás, uma experiência com crianças. Eles ofereciam para eles um marshmallow. E falavam, se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar, eu te dou um segundo marshmallow. Você vai comer 2. E a molecada ficava doida, né? Alguns, na hora. Não tinha perdão. E outros não, ficavam tranquilos. Outros ficavam ansiosos. E examinaram aquele trem ali. E depois, quando voltaram, se a criança não comeu, eles davam o segundo marshmallow. A experiência não foi muito longe. Ficou por isso aí mesmo. Mas só que o tempo passou, né? E eles continuaram observando essas crianças. E eles perceberam o seguinte: aquelas que comeram, esperaram, né, o segundo marshmallow, elas foram mais bem-sucedidas na escola, elas foram mais bem-sucedidas na carreira, elas tinham um IMC, o índice de massa corporal, né, a relação de peso e altura, mais equilibrado. Ou seja, uma série de coisas na vida daquela pessoa era melhor. Por quê? Porque ela aguardava, ela era capaz de esperar a satisfação. Tá? A satisfação tardia, né? Ela é capaz de, eu vou segurar um pouquinho aqui para ter ali em dobro na frente. Então, se você não tem essa capacidade, você pode trabalhar essa questão e desenvolver. Ou seja, eu estou investindo agora para colher um pouquinho mais para frente. E colher muito mais do que eu colheria hoje. Torrar meu dinheiro agora pode ser ótimo. Mas torrar 20 vezes mais dinheiro daqui 2, 3 anos pode ser muito melhor ainda. Então, é essa percepção, né? Ou você ter nós estamos no Brasil, né, gente? Então, você tem uma aposentadoria
confortável, né, sem precisar ficar trabalhando quando você não quer. Eu pretendo trabalhar o resto da vida porque eu gosto de fazer esse trabalho que eu faço aqui. Mas tem pessoas que trabalham numa área que não dá para trabalhar o resto da vida. E aí ela vai ter que trabalhar porque ela precisa de dinheiro, porque ela não fez um planejamento para poder colher o segundo marshmallow depois, né? Só comeu o primeiro e ficou por isso mesmo, torrou o dinheiro todo que ela tinha. E como eu estava falando sobre a construção da coluna de ativos, a ideia é essa: você investir o teu dinheiro em coisas que trazem dinheiro para você. Se você está começando, uma poupança é o primeiro passo. Você guarda lá, inclusive a proposta, inclusive pensando em vários outros autores aqui, é você começar com pelo menos 10% do que você ganha. Se você não consegue guardar 10%, guarda 1%, guarda 2%, guarda 3%, mas é importante isso aí crescer. Tá? O primeiro erro que a gente comete em termos de gestão financeira é quando a gente gasta mais do que a gente ganha. Então esse é um exercício. Você não só vai gastar menos do que você ganha, mas 10% você vai guardar e não vai mexer. Aquele dinheiro é seu pecúlio. Tá? Eu vou dar algumas ideias mais a respeito disso. Então, como é que funciona a coluna de ativos? Você tem aqui a sua receita, você tem aqui as suas despesas, você tem ao lado aqui aquilo que você está construindo, que vai botar dinheiro no teu bolso, e você pode construir uma coluna de passivos aqui. Qual que é a ideia? Você pega o teu dinheiro, você tem que ter suas despesas, né? Mas você vai investir aqui, ó, nos ativos, de maneira que cada vez vai ter mais ativos aqui. O que os ativos vão fazer? Eles vão fazer o dinheiro voltar. Então você aplica em ativos, eles vão crescendo e eles dão resultado. A tua receita vai crescendo porque os ativos começam a render. E você não torre esse trem não, e não compra passivo, você compra mais ativo e vai construindo uma coluna de ativos. Quando você estiver independente, ou seja, quando a sua coluna de ativos, quando o seu patrimônio te render o suficiente para bancar todas as suas despesas, você vai ter liberdade financeira. Você não precisa nem trabalhar mais, porque a tua renda te sustenta. Quanto é que é isso? A rentabilidade de um patrimônio normalmente gira em torno de 0,5%. Então, se você quer ter uma renda de 5 mil reais, você precisa ter mais ou menos R$1 milhão de patrimônio. Se quer 10 mil, você tem que ter 2 milhões. É um chute chutado, mais ou menos. Tá? Essa é a ideia. Pode parecer um absurdo, mas se você é jovem especialmente, meu amigo, o tempo permite isso aí com muita tranquilidade. Se você investir na coluna de ativos, porque isso gira uma bola de neve. Do mesmo jeito que gira do lado de cá, tá? O passivo também vira bola de neve. Quanto mais que desespero, né? Aí você não tem dinheiro mais nem para botar com um carrão lá na garagem, né? O imposto você não conseguiu pagar, a gasolina você tem dinheiro para colocar, porque você torrou o dinheiro todo com os passivos. Então, quando você constrói a coluna de ativos, quando você quiser, ou caso você queira, você pode um dia ter, então, desfrutar desse patrimônio e investir nas coisas que você acha importantes para você. Então, essa é a primeira ideia aí, que é construir a coluna de ativos, tá? Fazer o dinheiro rodar aqui, ó, não aqui na despesa, tá? Não aumentar as despesas, aumentar a receita. Primeira ideia. Muito bem. Aí vem alguns outros passos que eu listei aqui. Compromisso pessoal com a construção da liberdade financeira. Você tem que estar comprometido. Se você não estiver comprometido, você não vai conseguir construir a coluna de ativos. Então eu preciso de um compromisso pessoal. Não, eu decidi fazer assim, né, e vou fazer as mudanças, depois a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças internas, necessárias para eu poder construir essa liberdade financeira. Outro passo é o seguinte: você tem a sua receita aqui, ela advém do seu trabalho, né? Então você vai melhorar continuamente a sua capacidade de gerar mais receita. Ou seja, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais valorizada no mercado. Seja como empregado, seja como empreendedor, seja como empresário, você vai se tornar melhor. Você vai investir em você, no seu conhecimento. Isso te permite aumentar a sua receita porque você tem mais valor. Tá? Você pode olhar em qualquer área do mercado, seja médico, seja dentista, seja pedreiro, tem cara que cobra um preço, tem cara que cobra outro preço, né? Eu estou na área de psicanálise, tem psicanalista que cobra menos da metade do que os outros e não consegue cliente. E tem uns que cobram o dobro daquele e tem lista de espera. Então, por quê? Porque tem valor agregado ali, a pessoa vale. As pessoas pagam porque ela vale. Então, é aumentar o seu valor, essa é a ideia aí.
continuamente investir em você para você ter capacidade de valer mais e de poder gerar uma receita maior. Essa é outra ideia. Em relação a esse valor, existe uma regra simples, né, de construção de renda, né? Você precisa crescer o número de pessoas que você serve. Quem ganha mais dinheiro é quem serve a mais pessoas. O mercado que vende para mais pessoas ganha mais. Seja vendendo num valor mais alto, tá? Não tem jeito, se vendeu para mais, você ganha mais. Seja vendendo com valor pequeno, por exemplo, um comércio que trabalha com valores pequenos, né, produtos baratos, ainda assim você vender quanto mais pessoas é uma coisa lógica. Se você é um terapeuta e atende mais gente, não dá conta de atender mais, atende em grupo, quanto mais pessoas você servir, mais receita você vai ter. Tem uma historinha muito interessante sobre isso, que é um alerta, né? O camarada comprou um caminhão para vender melancia. Então ele ia lá no produtor, comprava a melancia por R$1, vinha aqui na estrada, botava o caminhão lá, plaquinha, melancia R$1. Aí vendia, pegava o dinheiro de lá, comprava mais, e ele viu que o trem não estava dando lucro, né? Aí falou, caramba, já sei, vou comprar um caminhão maior. Então, quer dizer, servir a muitas pessoas não tem tanta importância se você não souber cobrar, né? Ou se você não reconhecer o seu valor. Ele tinha que cobrar pelo menos R$1,10, né? Ou R$1,20, ou R$1,50, ou R$2 pela melancia, porque comprar é trocar 6 por meia dúzia, comprar por R$1 e vender por R$1, então avalia também essa questão. Quando você agrega valor no seu serviço, você pode ganhar mais do mesmo serviço. Então, se você atende muitas pessoas ganhando um pouco mais, porque existe valor agregado, você vai ter uma receita muito maior. Muito bem. Um outro princípio. Você já, olha lá, tem aqui a sua receita, tá bom? Você está construindo a coluna de ativos. Conforme o trabalho que você tem, você pode, além disso, fazer um ganho de margem. O que é um ganho de margem? É você, além do seu trabalho, por exemplo, com o seu lazer, a internet é muito propícia para isso. Você trabalha com qualquer coisa lá e você dedica 1 hora por dia para trabalhar com o mercado digital. Você vai vender produtos. Hotmart, tá? É um site que tem muitos produtos digitais, inclusive os meus lá. Você pode pegar esses produtos e vender. Ou você pode ser um produtor, né? Pode ter uma coisa que você gosta de cozinhar, uma coisa que você faça bem, você pode produzir um curso e colocar no Hotmart para as outras pessoas venderem. Então você pode gerar um ganho de margem. Da sua receita, a proposta é que você guarde 10%. Do ganho de margem, a proposta é que você guarde 100%, investindo isso na sua coluna de ativos. Se você quer realmente construir seriamente, quanto mais você se dedica à construção da coluna de ativos e da liberdade financeira, menor fica o tempo da construção. Tá? Isso é uma coisa tranquila. Então, outro princípio necessário, você precisa proteger, alguns autores chamam de pecúlio, né? Essa construção que você está fazendo aqui dos seus ativos, ou seja, proteger o pecúlio, você não pode gastar. E tem uma estratégia muito interessante para isso. Eu fui coordenador de um braço educacional de uma corretora de valores, da Uniletra, que é uma empresa do grupo da Adalto, aqui de Vitória. E eu cuidava dos professores. Eu tive contato com professores de bolsa de valores, professores de mercado direto, todos esses investimentos. Eu aprendi algumas coisas, não tantas, mas algumas coisas com eles lá. Mas uma coisa que eu curti muito foi finanças pessoais, que tinha um especialista que era um consultor de finanças pessoais, e ele ensinou um princípio muito interessante. Ele ensinou o seguinte, que você deve ter 2 reservas financeiras, né? Você tem a coluna de ativos aqui, que é uma reserva travada. Você pode fazer investimentos de longo prazo, que rende mais. Você pode investir quando tiver capital suficiente em imóveis, por exemplo, que não é um negócio que tem liquidez, né? Você não pode pegar o dinheiro a qualquer hora. Você está travado lá, mas rende mais. E você deve ter uma outra reserva para investimentos rápidos. E ele fala o seguinte, que você deve ter uma reserva, uma necessidade que pode acontecer, que você não precisa mexer lá no seu dinheiro principal. E essa reserva, ela deve ser correspondente a 3 vezes a sua despesa mensal. Então, se você tem uma reserva com 3 vezes a sua despesa mensal, você vai ficar tranquilo. Tá? Qualquer crise que acontece ali, você fica um tempo sem emprego, por exemplo, você tem 3 meses garantido, está reservado para isso, para essas situações de emergência. Ou surge uma oportunidade, que é melhor guardar pensando em investimento, né?
surge uma oportunidade de fazer um investimento, você não tem que tirar o dinheiro que está numa aplicação de longo prazo, vai perder o juro da aplicação para poder ganhar em outro. Fica um negócio bagunçado. Você tem um dinheiro ali que tem liquidez, tá? Aí você vai lá, pega na hora e pum, usa para o que você quiser. Essa é uma estratégia bem interessante para você proteger o teu pecúlio, você ter uma reserva para isso. Então, eu falei um ponto importante. Quanto tempo você vai ficar construindo a coluna até ela ter um montante suficiente para te sustentar? E você vai ver, de acordo com o padrão que você quer, né? Depende do tamanho da coluna. Outra ideia importante é você investir em você, no seu conhecimento, e investir também em consultoria, em cursos para você poder se tornar um especialista em finanças. Quando você começa a investir, não é interessante você investir em mercados que você não tem um conhecimento. Tá? Tem um livro interessante sobre isso, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, e conta a história de que o cara aprendeu com o Homem Mais Rico da Babilônia, o jovem lá, né? Que ele devia guardar 10%, ele guardou durante um ano 10% e deu para um amigo dele que era pedreiro e comprar pedras na Fenícia. Aí quando ele contou todo feliz isso para o Homem Rico da Babilônia, ele falou assim, olha, então faz o seguinte, começa a juntar de novo, teu dinheiro já era. Não, mas ele vai comprar pedras, então vamos... Você mandou um pedreiro, né, um cara que mexe com massa e parede, para comprar pedras preciosas. E o cara realmente chegou cheio de pedrinha de vidro colorido, que não valia nada, ele foi enganado porque ele não entendia daquele mercado. Então, você vai buscar a consultoria de quem entende. Então, você precisa ter uma noção do que você está investindo, aonde você está colocando o dinheiro, para que você possa, então, fazer um investimento com mais segurança. Então, faz um investimento em você, né, na sua educação financeira, para que você possa ter, mesmo que você precise de uma consultoria, mas você tem uma noção básica ali, até para você avaliar o consultor, né? Você precisa de uma noção básica ali de conhecimento em relação ao mercado que você vai investir. E para fechar aqui, as questões externas, elas dependem de questões internas. Todo resultado que a gente tem, ele começa dentro de nós. Então, muitas vezes você está tentando, se esforçando, ter sucesso na área de saúde, na área de relacionamento, na área financeira, e não está tendo porque existem questões internas que precisam ser resolvidas. Tá? Eu vou falar com mais profundidade em outros vídeos sobre isso. Mas esse pode ser o ponto, né, que está atrapalhando. Você aprendeu, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples só para ilustrar a ideia. Quando você era criança, toda vez que você ficava frustrado, tua mãe ou teu pai ela comprava alguma coisa para você. O que você aprende? Isso é educação, né, financeira. Toda vez que eu estou chateado, eu vou gastar dinheiro. É um aprendizado que a criança tem. E isso, com certeza, você está trazendo. Às vezes você torra tudo, porque lá na infância você aprendeu que a satisfação vem naquele presente que você ganhava, ou naquele gasto de dinheiro. Então, só um alerta, como eu falei, vou falar mais em outros vídeos, porque está ficando longo esse já. Esse estado interno, ele afeta as questões externas. Então, não adianta só fazer essa administração que eu ensinei nesse vídeo, ou pelo menos não é suficiente. É interessante você também trabalhar a maneira como você pensa. E tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é do T. Harv Eker, chama Segredo da Mente Milionária. Ele ensina lá que algumas pessoas pensam como pessoas ricas e elas ficam ricas, e algumas pessoas pensam como pessoas pobres e elas ficam pobres. Porque o pensamento reflete no comportamento e aí o resultado não tem como escapar, tá? Ou para a pobreza ou para a riqueza. Perfeito? Acho que tem algumas informações interessantes aqui. Faz suas perguntas, eu posso alongar alguns dos assuntos ou outros, né? Caso você faça essa menção aqui nos comentários, tá bom? Então, um grande abraço, até o nosso próximo papo. Felicidade e paz para todo mundo, né? Tchau.